Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. As mulheres devem ter um cuidado especial com o pós-parto e a sua recuperação da cicatrização. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com a fisioterapeuta, doutora Vitória Tourinho. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Prazer. Inicialmente, doutora, eu queria saber o seguinte: qual a diferença do pós-parto, no atendimento do pós-parto, para as parturientes do normal e também do cesáreo? Tem alguma diferença? Hoje em dia, a assistência fisioterapêutica no pós-parto, a gente trabalha, né, com as duas vias de parto, seja Sim. cesárea, seja normal. Porque ambas as vias de parto a gente vai trazer benefício para aquela puérpera. Tanto no parto vaginal, caso tenha laceração no períneo, para ajudar nessa melhora do retorno abdominal, para a sustentação, né, desse abdômen, e tanto para a cesárea, quando a gente tem uma ferida operatória, uma cicatriz. Então, a gente trabalha tanto para ajudar em ambos os processos de cicatrização. Em relação a quanto tempo depois já pode começar essa assistência após parto? Pode começar essa assistência nas primeiras 24 horas. É onde a gente traz um melhor resultado, uma melhor assistência para essa puérpera de forma precoce. Porque a gente vai estar controlando toda a fase inflamatória, tanto na via de parto da cesariana, quanto na via de parto vaginal, para que a gente tenha um melhor resultado, uma melhor resposta daquele tecido. Então, para ter melhor do processo cicatricial, melhora dessa fase inflamatória, melhor conforto, melhora do edema. Então, tudo isso vai trazer esses benefícios logo de forma precoce. E a gente já consegue entregar esse resultado para essa paciente. Agora vamos dividir. Inicialmente falando do parto normal. Certo. Logo nessas 24 horas, o que é feito? O que é colocado para essa puérpera? Tudo vai começar da avaliação. Eu preciso avaliar de forma criteriosa, de forma humanizada, individualizada aquela paciente. Então, eu preciso ver as queixas que ela tem, né, dentro dessas 24 horas, para a gente controlar todo esse processo de edema, do processo inflamatório. Vamos trabalhar nessa questão do períneo, né, observar qual foi o grau de laceração que ela teve durante aquele parto, para que tenha mais conforto também em toda aquela região, em toda a região da vulva ali, e isso trazer melhor conforto para essa paciente. Em relação a essa questão do parto normal, a senhora disse que às vezes há uma laceração. Quando não há laceração, existe também um cuidado também com aquela parte, que a gente sabe que tem a dilatação que a criança passou, também tem um cuidado em relação àquela parte, ou o cuidado ele vem só para a parte abdominal? Vem também o cuidado para toda essa questão do períneo. Sim. Porque a gente também, no parto normal, a gente trabalha com a reabilitação também do abdômen de forma precoce. Ajudando essa paciente a fazer os exercícios corretos para reabilitar o abdômen, para ter, melhorar aquele padrão respiratório, ativação abdominal. E uma reabilitação, reabilitação do períneo e do abdômen. Sim. Né? Associado a isso, o tape, que vai ajudar muito a complementar esse acompanhamento. Nunca é só o tape, né? Eu sempre falo isso com as pacientes. Sim. Então, a gente tem inúmeros recursos que vai ajudar nessa assistência. Então, o tape vai ajudar a controlar aquela fase, né? A melhorar a dor, o edema e ajudar no suporte, né? Principalmente pelo peso que essa puérpera vai ter. Logo ali, quando tem, né, o neném, então aquele peso ela vai dar uma amenizada para dar um conforto melhor. Em relação ao parto cesáreo. E aí é mais complexo, né? É uma um mundo. cirurgia, uma cirurgia. Como é ministrado essa questão no pós-parto para essas mulheres? Para o parto cesáreo, é muito mais ainda importante essa assistência, porque a gente está lidando com a cirurgia de grande porte. Uma cirurgia que vai envolver 7 camadas daquele tecido e com a grande incidência de ter aderências profundas, né, em toda a região abdominal. Sim. Então, quando a gente inicia esse processo de forma mais precoce, a gente trabalha com a prevenção. Então, a gente previne uma fibrose, uma aderência, as complicações, como pode acontecer um seroma, uma deiscência na cicatriz. Então, esse suporte, né, da assistência, a laser terapia vai vir com um auxílio muito bom na prevenção e no tratamento. Sim. Em relação a essas questões que a senhora falou, a aderência, né, aquela cicatriz grossa, hipertrófica. seroma. O que seria isso, doutora? O que seria o seroma? Essas questões que podem acontecer ali naquele lugar da cirurgia. O seroma é um líquido inflamatório que pode vir a acontecer algo que, às vezes, né, uma paciente evolui com esse processo de
na região ali da ferida operatória sai um líquidozinho seroso, decorrente desse processo, como eu disse, de ter sido uma cirurgia de grande porte. Envolveu várias camadas teciduais. E essas camadas, elas precisam, né, essas interfaces precisam se reconectar, né? Mas às vezes acaba a paciente tendo um pouco mais do processo inflamatório mais exacerbado. E aí evolui com seroma. Sim. Então, pra gente trabalhar em cima disso, vamos ter a terapia manual, né, vamos ter todo esse processo de laser terapia, as orientações necessárias para as pacientes saber trabalhar em cima desse manejo, né, para não ter uma piora desse quadro e até levar o livre a uma infecção, né, que pode acontecer. Existe uma prevenção, até uma orientação, por exemplo, como caminhar, como sentar, como levantar, porque às vezes a gente com cuidado com o bebê, a gente às vezes faz as coisas muito abruptamente. Isso. Qual o cuidado maior em relação a isso? Hoje eu trago uma gama de orientações. Eu falo com os pacientes, né? Eu envio um PDF de orientações, um texto de orientações, porque são muitas orientações que vai ajudar e vai trazer um diferencial na recuperação daquela puérpera. Então, o dormir, evitar dormir muito de lado para não sobrecarregar aquela região da cicatriz. O amamentar, evitar amamentar muito curvada para que o peso do abdômen ele não sobrecarregue aquela região da cicatriz, né? E possa vir formar essa bolsinha, que a famosa bolsinha que a gente ouve falar muito, né? Acima da cesárea. A questão de como dar o banho no bebê, a posição melhor para dar o banho, a postura. Então, todas essas posições e posturas vai interferir muito na recuperação. Então, fazer tudo certinho junto com o acompanhamento é a chave para a gente ter a melhor recuperação. Certo. Em relação agora ao tape, a senhora disse em relação ao normal que pode colocar o tape, que ajuda, inclusive, na sustentação ali do abdômen. Isso. O que é essa fitinha do tape? É uma cola, é um adesivo? O que é o tape? Vamos lá. Então, o tape é uma fita hipoalergênica, não tem nenhum medicamento, a cor não influencia, nada. Né? Então, é uma fita que a gente vai usar a fim de trabalhar de forma terapêutica aquela bandagem. Como ela estica, né? A gente gera um tensionamento adequado para aquela puérpera, a gente vai gerar uma compressão. Essa compressão também ativa mecanorreceptores da pele, que vai ajudar a melhorar a dor. Porque quando a gente ativa mecanorreceptores da pele, a gente está melhorando o toque, né? A dor naquela região. Então, dá aquele conforto de suporte, de sustentação, melhora aquela sensação dos órgãos soltos que todo mundo fala, comenta, né? Que é muito conhecido. E aí ajuda nessa compressão adequada, diferente da cinta, né? Então, o tape ele vai vir com uma compressão adequada, de forma terapêutica, diferente da cinta, que é uma alta compressão e que pode trazer algumas complicações de forma imediata o uso dela. Comparando os dois já. É isso que eu ia perguntar. A cinta não utiliza mais, né? Isso. Não é recomendado mais utilizar. Hoje até os próprios obstetras não recomendam mais a cinta por essa questão. De forma precoce, né, por ela ter uma alta compressão, é ruim para o paciente usar, né, acaba tendo uma compressão na área da ferida operatória em caso da cesariana, então isso pode trazer algumas complicações para a cicatriz. E também aumenta muito a pressão intraabdominal. E aquele abdômen já está com a pressão aumentada. Então a gente não vai conseguir reabilitar e melhorar o retorno dessa musculatura, o controle daquele tônus muscular. Então, por isso que hoje não é mais indicado devido a esse processo. Aí o tape, ele veio para complementar, né, e trazer uma reabilitação melhor. Associado hoje, que a gente ouve muito, é a calcinha pós-parto. Sim, que é uma calcinha alta, né? Isso. Cintura alta. Uma calcinha alta, de média compressão, sem costura. Essa calcinha não pode ter costura, não é qualquer calcinha como a gente compra, né? Sim. Que as pessoas vendem como pós-parto, mas tem que ver direitinho como é essa calcinha. E aí ela vai complementar o efeito do tape e aí substitui a cinta. Em relação ao tape ainda, ele essa pressão é de acordo a cada paciente. Isso, a gente gera uma pressão necessária e ideal para a gente ter uma compressão bacana, né? Para a gente ter uma compressão que vai ajudar a melhora daquele edema. Porque o aumento dessa pressão também, do esticar dessa fita, pode também trazer lesões para a pele. Né? Pode trazer, às vezes, ao invés de ajudar, pode piorar. Por isso que também é importante fazer com um profissional que é especialista na área. Né? Não é, hoje, pela questão do tape, ter tido essa ascensão de melhor recurso para o pós-parto, hoje acaba tendo alguns profissionais que não se capacitam como deveriam ser e acaba aplicando aí, né, como a gente vê em muitos casos. Muitos casos. É por isso que tem que ter atenção, né?
Em relação à colocação do tape, às vezes a mãe que está ali ainda grávida, né, ainda não teve o neném, está preocupada. E esse tape vai colocar em cima da cicatriz? Como é que é a colocação do tape para essas mães da cesárea? Isso, a gente tem que ter muito cuidado com relação à cicatriz. Com a atenção que a gente vai gerar, com a forma de aplicação, porque a gente não pode gerar tensão nessa cicatriz para a gente não, ao invés de fechar, abrir, né? Para não levar um risco de seroma, que eu falei anteriormente. Então, o tape, ele não é aplicado sobre a ferida operatória. A gente normalmente deixa um espaço ali para a paciente fazer a higiene daquela cicatriz e um espaço também suficiente para ajudar nesse processo de cicatrização. Mas ao longo de todo o abdômen, a gente aplica o tape, né, de forma segura e que vai ajudar, né, na recuperação. E quanto tempo esse tape fica na Normalmente mãe? entre 8 a 10 dias no máximo, né? Então a gente faz a aplicação ali de forma imediata, dentro das 24 horas, vai sempre acompanhando como está o paciente, como está a adaptação, todas as orientações que eu passei, se ele está acompanhando, e daí a gente continuar o processo. O processo também não vai finalizar só ali na maternidade, eu sempre falo isso muito, né? Precisa de uma assistência correta. Então a gente precisa começar na maternidade e também dar uma continuidade para que a gente possa ajudar essa paciente durante todo o processo ali do reparo tecidual. Agora, esse tempo aí médio é de quanto tempo? Seria o período todo ali? Uma média dos 45 dias do pós-parto. 45 pós-parto. Pelo menos o plano que eu ofereço a essas pacientes é um plano completo de 45 dias de acompanhamento. Porque eu vou avaliar sempre a ferida operatória, avaliar as aderências, avaliar como essa paciente está respondendo, como é que está essa musculatura. Até para depois desses 45 dias, eu ter, de forma assertiva, liberar essa paciente para o retorno das atividades físicas ali, né? Entre os 45 a 60, aos poucos, né? Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar da importância da laser terapia. Não sai daí, já já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber da doutora o seguinte. Doutora, qual a importância da laser terapia nos cuidados para essa cicatrização? Ele vai vir desde o início, né? Desde a maternidade, para que a gente tenha uma melhor cicatrização, uma melhor qualidade cicatricial. A gente utiliza 2 lasers, tanto o laser vermelho quanto o infravermelho, e ambos os lasers eles se complementam para essa cicatrização, tanto externa quanto interna. Né? Porque por mais que a gente tenha uma cicatriz ótima ali durante a segunda semana, a terceira semana, por dentro está cicatrizando ainda. Então a gente precisa dar atenção também a isso. E o que é que o laser faz na pele? O que é que ele provoca ali nos tecidos? A luz do laser, ele ajuda nesse processo de cicatrização, né? Ele é unidirecional, é colimado, então ele vai estar trabalhando ali na ferida operatória, irradiando, né, a luz e promovendo esse processo ali de melhora da energia no local para entregar uma boa cicatrização ali naquela ferida operatória. Certo. E existe também questão manual? É utilizado também tipo como se fosse uma massagem, um tipo de drenagem ali naquela região do abdômen ou não é indicado? Pronto, muito boa essa pergunta. A gente utiliza a terapia manual também, de forma precoce, né? Uma terapia manual, claro, com muita cautela, muito cuidado, específica para a fase que aquela paciente se encontra. Com um objetivo terapêutico de prevenção de aderência, que eu falei, que tem muita incidência na cesárea de ter aderência. Então, quando a gente promove essa terapia manual próxima ali da ferida operatória, a gente está prevenindo e está ajudando na melhora do deslizamento ali tecidual, na melhora da mobilidade ali do tecido e promovendo também a funcionalidade, para que não tenha fibrose, esses tecidos não fiquem muito aderidos um no outro, né? Sim. E em caso de fibrose, o que é que faz? Tem algumas mães têm uma fibrose chamada queloide. O que é que faz depois? Tem como resolver ou não? Você fala muito tempo depois, quando a paciente evolui, ou a prevenção de... Não, aquela cicatriz grossa que a gente observa. O queloide, né? Sim. Esse laser já é justamente para prevenção disso. Pra gente não evoluir, fora não é só o laser, né? Então a gente hoje tem alguns tipos de
recursos dentro da fisioterapia que a gente complementa para que o paciente possa estar usando em casa, além de pomadas, fitas específicas para controle de paciente que já tem a tendência queloide, usar para prevenção. Então, esses recursos, eles vêm como forma complementar para a prevenção. Quando o paciente ele já evolui com a queloide, a gente precisa avaliar. Sim. Ver se vai ter um bom resultado, né, a depender do tempo daquela queloide, ou se precisa utilizar de recursos médicos mesmo, de um encaminhamento para o dermatologista para fazer o tratamento, ou possivelmente uma nova cesárea para novamente ter aquela abertura, né, uma reabordagem naquela cicatriz, e aí a gente tratar do início já pensando na prevenção novamente. Para uma mãe que ela já teve o primeiro filho, ela está no segundo, o tratamento ele é diferenciado por ser uma segunda gestação, por exemplo, foram 2 cesáreas ou não? Não, isso não influencia, mas quanto mais partos, a gente tem que ter uma atenção ainda maior, né? Tanto a recorrência ali da cesariana, né, já teve 2, 3 cesáreas na mesma região. Claro que a gente pode ter tendência a ter um pouco de, possa ter alguma complicação na região, mas aí a gente acaba tendo o tratamento específico com olhar mais cuidadoso, né, para aquela paciente. Mais minucioso. Mais minucioso. Em relação, doutora, por exemplo, a antes do parto, antes de acontecer, a mãe ainda está gestante. Sim. Existe também um cuidado, um direcionamento nessa questão do dermatofuncional ali? Sim. Normalmente, o meu plano de tratamento, eu indico muito a drenagem linfática. Para que a paciente, quando ela vá ter o neném, esteja com um melhor do controle desse edema, né? Mais conforto, uma melhora da qualidade ali de toda a região, porque vai estar mais hidratada também, tudo isso influencia. E também a questão do tape, na reta final ali, para o abdômen que está bem pesado, vai entrar com uma forma de sustentação. A gente tem a aplicação específica do tape para sustentar aquele abdômen e também para questões de dores musculares, seja para lombar, para retenção em todo o membro inferior, a gente utiliza um tape linfático. Então, tape com a drenagem eu caso muito nos meus atendimentos do pré-parto. Já perto dessa mulher parir. E aí depois acompanho ela no pós-parto, depois futuramente na diástase, então a gente acaba estende mais, né, o acompanhamento. Aproveitando a diástase, que a senhora tocou nesse assunto, o que seria a diástase e como é que faz para prevenir a diástase? A diástase é um afastamento fisiológico da musculatura do reto abdominal, né? A gente tem uma separação fisiológica que toda mãe vai ter para acomodar o bebê. Sim. É necessário, certo? Depois que a gente que passa ali os 45 dias, é o momento ideal para a gente avaliar a diástase. Antes disso, eu falo com as pacientes, não se preocupa, certo? A gente vai precisar fazer todos os recursos para prevenção de um aumento ali dessa diástase, da pressão abdominal, mas para avaliar mesmo só após os 45 dias. E daí a gente avalia, né, lembrando que eu sempre bato muito nessa tecla, que a gente não pode ficar só focando em quanto que afastou, né? Naquela separação, quantos centímetros eu tenho de diástase e quanto afastou, porque isso é muito relativo. A avaliação ela vai muito além daquele afastamento. A gente precisa ver funcionalidade, como está a resposta muscular, se a paciente ela tem algum tipo de perda de urina, de algum outro tipo de disfunção que pode estar piorando todo aquele quadro, né? E dor lombar, por exemplo, né? Paciente que tem dor lombar, ela às vezes pode ter uma predisposição a ter uma diástase pela fraqueza de todo o abdômen. Então a gente faz uma avaliação completa que isso vai me dar um norte para eu guiar aquele paciente, né? Para o retorno seguro das atividades físicas. Certo. Não pode voltar fazendo tudo como era antes. Então, tem que ser o cuidado. Eu sempre falo a importância da fisioterapia antes do retorno da atividade física. Para orientar aquele paciente dos exercícios que ele deve evitar agora, do que ele pode fazer, a recomendação de como executar aquele exercício para não piorar o aumento dessa diástase e o aumento da pressão abdominal também. E depois, passou os 45 dias e foi identificado os centímetros da diástase. Sim, o afastamento. Né? Um afastamento. Já de forma patológica. Já de forma patológica, o que é que faz depois? E aí a gente tem a reabilitação abdominal. Essa reabilitação a gente trabalha com assoalho pélvico, não, toda essa questão abdominal, com aparelhos específicos
para estimular essa musculatura, estimular esse reto abdominal, esse transverso, os oblíquos, toda essa musculatura abdominal para a gente reabilitar. Então, a gente faz essas sessões semanais e a paciente continua todo esse plano de tratamento que eu traço para ela continuar em casa. E aí ela vai reabilitando esse abdômen e aí a gente vai vendo um resultado bem bacana para que aquele abdômen que muitas vezes confunde com a gordura, né? Sim. Porque às vezes tem aquele abdômen globoso e tudo, muitas vezes não é só gordura. A gente tem uma diástase ali e a gente precisa tratar, né? De dentro para fora. Para a gente encerrar, doutora, Sim. eu queria que a senhora deixasse para as nossas mães, para as puérperas e também para as mães que estão grávidas, a importância, né? A importância desse tratamento dermatofuncional, né? Tomar esse cuidado antes mesmo de ter o neném. Então, eu sempre oriento as pacientes que esse cuidado, ele vai assistir essa puérpera de forma global, né? De todo aquele corpo ali, que vai passar por muitas mudanças. Sim. O puerpério é desafiador, você já passou por isso? Já. Né? Então, quando a gente tem assistência correta, né? Tudo fica mais leve. Então, o pré-parto, já vou orientar esses pacientes, tudo certinho, para que no pós-parto ela venha a ter um outro olhar também dos cuidados que ela deve ter. Né? Então ela já vem com aquele cuidado melhor e na diástase também. Né? Então um acompanhamento ele vem complementando o outro. Sim. Então pacientes que eu acompanho desde o pré-parto, desde a gestação até a diástase, a recuperação é muito melhor comparado a quem não teve nenhuma assistência. Então hoje a fisioterapia ela vem ganhando espaço para a recuperação dessas puérperas. Hoje está sendo muito importante essa assistência. Muitas pacientes eu vejo e falam assim, Vitória, foi muito importante eu fazer essa recuperação. Sim. Eu abdiquei de muitas coisas para ter a condição de fazer essa reabilitação, de todo esse processo, porque me ajudou muito. É um cuidado que você tem com você e, consequentemente, com seu filho, com sua família. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje e até uma próxima. Até. E assim, portanto, encerramos nosso programa Mãe Antenada, os principais assuntos do mundo feminino, você confere aqui.